realmente uma alegria para mim e para a minha família estar aqui novamente com os irmãos e quero desde já dar saudações também dos irmãos da Gafanha para vocês aqui. Irmãos, hoje, como o David já falou, vamos pensar e meditar um pouco sobre trocas e trocas tolas. Há uma troca que eu faço que eu sei que choca a maioria das pessoas, ou a das pessoas mais velhas. Por exemplo, eu prefiro um frango de aviário do que um bom galo caseiro assado no forno. E isso não cabe nas cabeças das pessoas mais velhas e de outros mais novos, mas que acham que é uma coisa louca. Como é que eu prefiro algo industrializado, processado, do que algo caseiro, com muito mais sabor? Não é? É uma troca tola. Para muitos, para mim não. Mas para muitos é uma troca tola. Mas há trocas mais sérias que todos nós fazemos também, ou poderemos vir a fazer. Vivemos um tempo onde se troca a realidade do convívio físico, pessoal, com outras pessoas, para o convívio ou relacionamento virtual. É uma troca que muitas vezes nós fazemos. Achamos que a amizade agora está naquela rede social, naquele grupo de amigos do WhatsApp e negligenciamos o contacto pessoal com os outros. É uma troca tola, mas é uma troca. Trocamos aquilo que está em direto, em frente aos nossos olhos, por aquilo para sermos intermediados por um dispositivo. Não são poucas as vezes que, quando os meus filhos têm audições no conservatório, nós vemos muitos pais, em todas as audições, os seus filhos estão a tocar ali, à frente deles, e eles estão a ver os filhos pelo telemóvel, porque estão a gravar. Não é que isso tenha mal nenhum, eu também já o fiz. Agora, todas as vezes, vermos um concerto mediados pelo telemóvel, trocarmos a realidade concreta que está ali à nossa frente por um dispositivo, é uma troca tola. Mas há trocas mais profundas ainda e mais sérias ainda. Eu não sei aqui nem Pardelhó, mas imagino que seja igual à Gafanha. Não é incomum vermos, ao final do dia, ao final da tarde, homens que, saindo do seu trabalho, da sua fábrica, da construção, seja de onde for, se juntam todos os dias no café a beber cerveja com outros homens, trocando a companhia da esposa, dos filhos, pelos seus amigos do café. Isto acontece na Gafanha e creio que acontecerá aqui também. Uma troca tola, não é? Mas há trocas ainda mais profundas. Aquelas pessoas que trocam, ou podem vir a trocar, ou trocam, um relacionamento pessoal, real, amoroso com a sua esposa, e trocam-no pela pornografia. São trocas tolas, que muitos podem vir a fazer, ou estão a fazer. A verdade é que nós fazemos muitas trocas. Desde as mais levezinhas, lá do frango, até às trocas mais pesadas e que vão afetar a nossa vida. Mas hoje eu quero trazer, ou meditar com os irmãos, sobre a troca mais obscena que o ser humano pode fazer. Então vamos abrir as nossas Bíblias em Jeremias, profeta Jeremias, capítulo 2. Profeta Jeremias, capítulo 2. Jeremias está a pregar à nação de Israel, mais concretamente ao Reino do Sul, poucos anos antes do exílio da Babilónia. A nação tinha caído numa idolatria e numa incredulidade sem precedentes. Tinham abandonado o Senhor e, por causa desse abandono,
iriam sofrer o juízo e o julgamento de Deus. E Jeremias não poupou palavras. Os irmãos, se não leram, leiam o profeta Jeremias. E vão ver que os primeiros capítulos são pesadíssimos. As acusações são fortes ao povo. O povo tinha abandonado o Senhor porque a sua liderança estava corrompida. Interessante, não é? A liderança espiritual de Israel levou todo o povo à condenação. Os irmãos entendem a importância de ter homens que não tenham medo de pregar a palavra de Deus. Porque quando nós temos homens que se acovardam de falar a verdade da palavra de Deus, eles não estão a ser vossos amigos. Eles estão a levar-vos e a conduzir-vos à própria destruição. Reparem, não precisam de abrir, mas em Lamentações, a Lamentações de Jeremias, quando ele contempla toda a destruição, ele diz assim no versículo 13 e 14. Lamentações de Jeremias 2, 13 e 14. Que poderei dizer-te? A quem te compararei, ó filha de Jerusalém? A quem te assemelharei para te consolar a ti, ó virgem filha de Sião? Porque grande como o mar é a tua calamidade. Quem te acudirá? E olhem agora o que o Jeremias diz. Os teus profetas te anunciaram visões falsas e absurdas e não manifestaram a tua maldade para restaurarem a tua sorte, mas te anunciaram visões de sentenças falsas para te levarem para o cativeiro. O povo era responsável pelo seu declínio? Era. Mas havia uma responsabilidade acrescida àqueles que ensinavam a palavra de Deus. E se os irmãos lerem o resto de Jeremias, vão ver mais ou menos no capítulo 5, quando Jeremias ataca os profetas e diz: vocês andam aí a gritar: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor. Nada nos vai acontecer, nós temos o templo do Senhor. Ou começam a proclamar: paz, o Senhor está connosco, quando na verdade não está. Os irmãos, entendam uma coisa. Homens que não são capazes de dizer a palavra, a verdade de Deus, conduzem o povo à destruição. Vocês não amem pessoas que vos bajulam com verdades que nós gostamos, ou com coisas que nós gostamos de ouvir. Amem pessoas que preguem fielmente a palavra de Deus. Então, no capítulo 2, temos aqui uma acusação a este povo que estava em declínio. E só para ter um pouco de contexto, Jeremias 2, 1 e 3 diz assim: a mim me veio a palavra do Senhor dizendo: vai e clama aos ouvidos de Jerusalém. Assim diz o Senhor: lembro-me de ti, da tua afeição quando eras jovem, do teu amor quando noiva, e de como me seguias no deserto, numa terra em que não se semeia. Então Israel era consagrado ao Senhor e era as primícias da sua colheita. Ah, como era belo aquele tempo inicial, aquele noivado, aquele início de casamento. Como tudo era amor e paixão e dedicação. Era assim que o Senhor se lembrava do povo. Quando andou pelo deserto e o povo seguia o Senhor. Aquele início de caminhada. Mas rapidamente a coisa descambou. Por causa da liderança. Os irmãos vejam o versículo 8. Os sacerdotes não disseram: onde está o Senhor? E os que tratavam da lei não me conheceram. Os pastores prevaricaram contra mim e os profetas profetizaram por Baal e andaram atrás de coisas de nenhum proveito. Deuteronômio 32 está a acontecer aqui. Está a acontecer aqui. O tempo do primeiro amor tinha passado. Israel tinha-se entregado à idolatria, aos cultos aos falsos deuses,
à prevaricação e tinha deixado o Senhor. Então vamos ler a nossa passagem, que são poucos versículos, a partir do início do versículo 9, diz assim, Jeremias 2:9. Portanto, ainda pleitearei convosco, diz o Senhor, e até com os filhos dos vossos filhos pleitearei. Passai às terras do mar de Chipre e vede. Mandai mensageiros a Quedar e atentai bem, e vede se jamais sucedeu coisa semelhante. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto que não eram deuses? Todavia, o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos. Ficai estupefactos, diz o Senhor, porque dois males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas, que não retêm as águas. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar novamente. Amado Deus, estamos aqui, Senhor, diante de Ti e diante da Tua palavra. Bem falar-nos, Senhor, esta manhã, com o Teu Santo Espírito, contente connosco. Humilha-nos, Senhor, se necessário, mas fala-nos e alimenta-nos esta manhã com a Tua palavra. Te pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. Esta porção das Escrituras tem 2 pontos, 2 lições que nós temos que aprender, ou 2 verdades que nós temos que atentar. A primeira é que temos aqui uma troca sem precedentes, versículos 9 a 11. Uma troca que nunca tinha acontecido, sem precedentes. Israel foi capaz de fazer aquilo que ninguém fez ou faria, ou seja, trocar o seu Deus por outro Deus. Nenhuma nação fez isto. Nenhuma. O Senhor tem esta acusação, ou esta queixa, contra o seu povo e contra os seus descendentes, caso eles não se arrependam. Versículo 9. E a acusação era de algo que nunca se tinha visto. Eles trocaram o Senhor pelos falsos deuses. Judá trocou a sua glória. E aqui podemos entender a glória como o próprio Senhor. A glória de Israel é o Senhor. Israel trocou a sua glória por ídolos feitos por mãos humanas. Uma troca impensável. Era um gesto que não se via em mais lado nenhum. A comparação é feita até com os próprios gentios. Verso 10. Há aqui as ilhas de Chipre e de Quedar. E Quedar, que é no deserto. O que Jeremias está a fazer aqui é usar um recurso literário para apontar para 2 direções. Chipre está a oeste e Quedar está a este. Então ele está a usar 2 pontos para se referir ao todo. E ele está a dizer, olhem para um lado, olhem para o outro. Vejam se alguém fez a obscenidade que vocês fizeram. Vejam se alguém trocou os seus deuses por outra coisa, por outros deuses. Ninguém. Mas vocês fizeram. Houve alguma dessas nações que trocou os seus deuses, apesar de serem falsos deuses, de não serem nada. Reparem, as nações tinham deuses que eram feitas de pedra, de pau, de ouro, de qualquer metal. Eram deuses que não valiam nada, que não podiam salvar ninguém, que não davam esperança nenhuma, que não tinham relacionamento nenhum. Eram falsos deuses. E ainda assim aquelas nações eram fiéis aos seus deuses. Mas o povo de Israel, que tinha o Deus verdadeiro, o único e verdadeiro Deus, que tinha um relacionamento com o Senhor, que o Senhor falava com o seu povo. E este povo trocou o Deus verdadeiro por coisas de nenhum valor. Os falsos deuses até podem apresentar uma justificativa para serem trocados.
Verdade seja dita. A pessoa pode adorar um falso Deus e perceber, não, isto é completamente inútil. Vou trocar, vou tentar outro. Mas nem eles faziam isso. Mas o povo de Israel trocou. E reparem, o contraste é gritante no versículo 11. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto que não eram deuses? Apesar de não serem deuses, ninguém os trocou. Os seus povos continuavam fiéis. Todavia, o meu povo. Que triste. O meu povo. O povo da aliança. O povo que saiu da escravidão. O povo que passou um mar vermelho. Que viu o poder do Senhor. O povo que foi alimentado e sustentado no deserto por 40 anos. O povo a quem lhe foi dada uma terra que não conquistou para viver nela, para colher dos seus frutos, para gozar das suas riquezas. O povo que recebeu uma lei, que recebeu orientações. Um povo que tinha esperança. O meu povo, este meu povo, a quem eu fiz tudo por eles, a quem eu dei tudo, este meu povo, trocou-me por coisas de nenhum valor. Percebemos a loucura de uma pessoa quando ela valoriza mais um pedaço de pedra do que um anel de ouro. Às vezes pode ser ignorância, não é? Por exemplo, se eu der à minha filha 20 moedas de 10 cêntimos ou uma nota de 50 euros, sabem o que é que ela vai escolher? As 20 moedas de 10 cêntimos. Exatamente. Visualmente é melhor, é mais dinheiro, não é? Ignorância. Mas se eu disser ao Samuel a mesma coisa, fizer a mesma proposta e ele continuar a preferir as 20 moedas de 10 cêntimos, não é ignorância, é loucura. Ele está louco e precisa de ser internado. Os irmãos já desconfiavam disto, não é? Mas a verdade é que quando nós vemos alguém que tem o que é valioso, o que é verdadeiro, o que é substancial, e troca por uma coisa falsa, essa pessoa não está a ser razoável. E foi isso que Israel fez. Foi a loucura de Israel. Podemos ser levados a pensar que isso realmente foi um problema para Judá. Mas será que não estamos nós sujeitos ao mesmo erro? Não diria que trocamos Deus por estátuas ou imagens. Não é suposto. Mas não trocamos Deus por tantas coisas de nenhum valor à mesma? Não estamos nós sujeitos exatamente à mesma atitude de trocar Deus, o Senhor, um relacionamento com Ele, por coisas totalmente vazias e supérfluas? Não corremos o mesmo risco? Os homens são fiéis às suas coisas. Coisas sem valor, inúteis para a alma, para o relacionamento com Deus. E eles são fiéis a essas coisas. E nós, que conhecemos o Deus verdadeiro, que já fomos salvos por Ele, que temos um relacionamento com Ele, será que podemos dizer que nunca fizemos mesmo essa troca? Nunca cometemos esta obscenidade? Quando vamos atrás da riqueza, do melhor nível de vida, de mais realização pessoal, de maior aceitação pelos outros, e substituímos Deus e o nosso relacionamento com Ele por essas coisas, achando que aí é que vamos estar bem, não estamos a fazer a mesma troca? Quando a leitura das Escrituras, a oração, as disciplinas espirituais ficam para trás porque há muita coisa para fazer, há muito trabalho para fazer, em termos práticos não estamos a fazer a mesma troca?
a substituir aquilo que é de verdadeiro valor pelas coisas inúteis desta vida? Não estou a dizer que são más. São inúteis para a nossa felicidade, para a nossa realização, para o nosso propósito. Com os nossos filhos. Irmãos, eu, voltando à imagem do conservatório, porque é onde os meus filhos estão e lidam mais, há pais que acreditam que aquilo é o sucesso da vida deles. Então, eles estão em todas as coisas que acontecem. E certamente no futebol, quem anda no futebol ou no desporto, é igual. Pais que estão genuinamente dedicados em dar aquilo aos filhos, porque acreditam que aquilo é que vai ser o sucesso dos filhos. E pais que não conhecem a Deus, eles estão honestamente dedicados. Eles têm que dar um propósito à vida dos filhos. E eu não estou a condenar nada disso. Não estou. Mas agora nós, cristãos, mostramos o mesmo zelo em mostrar aos nossos filhos o que é verdadeiro, o que é substancial, como esses pais descrentes fazem pelos seus filhos. Pais que não conhecem a Deus são zelosos em dar aos filhos aquilo que eles genuinamente acreditam que é bom para os filhos. E nós que sabemos que o Senhor é bom e somos tão relaxados em mostrar isso aos nossos filhos. Acabamos por não fazer o culto doméstico. Não há tempo, as coisas são difíceis, há muita coisa. Não há tempo para o culto doméstico. Não há tempo para ensinar a palavra ao filho, à filha. Não há tempo para levá-los ao culto, à igreja, porque estão cansados e porque acabaram de vir do treino, então já não podem ir à igreja. Os irmãos entendem o que é que nós estamos a ensinar aos nossos filhos? O que é de verdadeiro valor? O mundo que não conhece a Deus é fiel às suas coisas. Mas nós que conhecemos a Deus, cometemos tantas vezes este mal de trocar o Senhor que nos salvou e com o qual temos um relacionamento por coisas que, ainda que boas e legítimas, são vazias e desprovidas de qualquer bem para a alma. É trocar o verdadeiro, o real, o valioso, por coisas de nenhum valor. É uma troca sem precedentes, que Israel fez e que nós às vezes fazemos também. Em segundo lugar, versículo 12 e 13. É uma troca insensata. Uma troca insensata. Abandonar o Senhor é trocar a fonte da água da vida por um buraco seco. A acusação continua e agrava-se. Os céus, reparem no verso 12, os céus são chamados como testemunhas do ultraje que foi feito diante do Senhor. E há aqui 3 verbos. Espantai-vos. Descreve aquele que fica paralisado ao receber um golpe físico ou psicológico e fica sem reação. Os céus ficam boquiabertos, paralisados com aquilo que aconteceu. Horrorizai-vos. Descreve aquele que fica com os cabelos em pé, com um susto, com algo que está a acontecer, que nos arrepia até os pelos dos braços. Os céus estavam atordoados com aquilo que estava a acontecer. E ficai estupefactos. É como aqui a expressão significa uma terra que sofreu a calamidade da seca. É como se os céus secassem. Não houvesse água nos céus. Os céus são chamados a testemunhar aquilo que Judá tinha feito. E é-lhes dito a eles, vocês espantem-se. Ficai horrorizados com isto. Ficai estupefactos com isto.
A conduta de Israel é apresentada como sendo tão atroz. Aquilo que Israel fez é tão atroz que até a criação inanimada vai reagir com horror a esta afronta à majestade do Criador. Até a criação se horroriza perante isto. Os céus, que obedecem desde o início às ordens do Criador, ficam horrorizados. As estrelas que obedecem desde o início, que são chamadas cada uma pelo seu nome e que seguem as suas órbitas segundo o comando do Senhor, ficam horrorizadas. Como é que uma criatura como tu se atreve a trocar e a desobedecer ao Criador? Mas o que é que foi feito de tão horrível assim? O versículo 13 esclarece-nos. Houve 2 males que o meu povo cometeu. Primeiro mal, abandonaram o seu Deus. Diz assim, porque o meu povo a mim me deixaram um manancial de águas vivas. Nenhuma nação fez com todos os seus deuses aquilo que Judá fez com o único verdadeiro Deus, abandonar o manancial de águas vivas. Aqui o foco desta imagem, manancial de águas vivas, é a provisão de água viva que flui de uma fonte subterrânea e fica disponível o ano todo. Esta água é perpétua e pura, ela está sempre a jorrar. Não precisa que ninguém esteja lá a mantê-la. É uma fonte contínua. Judá tinha abandonado esta fonte de água fresca, limpa, que sacia a sede. E cometeram um segundo mal. Cavaram para si cisternas rotas. A cisterna era usada e é usada para recolher água e conter água, para ser usada mais tarde. Era feito um buraco no chão, uma espécie de garrafão, assim uma coisa, com um buraco mais estreito, onde eram recolhidas as águas dos telhados, das ruas, e eram armazenadas ali, naquele buraco que era coberto, era permeabilizado com argamassa, para ficar estanque, e então guardava-se lá a água, mas rapidamente, claro, aquela água começava a ganhar bicharada, bolores, né? Começava a apodrecer, a ficar água choca, quando não acontecia algo mais grave, que era, tinha uma fissura que ninguém tinha reparado e um dia iam lá e a água foi-se. Era uma cisterna rota. Esta era uma maneira que as pessoas tinham em terras secas de conter água, de ter alguma água. Às vezes era a única água que tinham. Mas o ponto aqui da imagem é exatamente esta troca que horroriza os céus. É trocar uma fonte por uma cisterna que não retém sequer a água. Judá tinha uma fonte, uma nascente de água fresca, limpa, que jorrava continuamente e preferiu cavar a sua própria cisterna, que veio a ser seca e rota. Toda a gente percebe a insensatez de tal troca, mas Judá não percebeu. Não percebeu aquilo que estava a acontecer. Judá estava cega para a situação. Já Isaías tinha clamado a este povo, a este mesmo povo, anos antes. Todos vós que tendes sede, vinde às águas. Vinde às águas. Parem de cavar cisternas. Parem de se alimentar com os seus próprios esforços. Porque há esta diferença. A fonte, quem é que produz a fonte? Sou eu? Alguém? Não, a fonte jorra de uma forma natural. Nós só nos servimos da fonte. A cisterna é uma criação humana que precisa de ser mantida. Israel abandonou aquilo que lhe era dado por graça para obter pelos seus próprios esforços.
E apesar de Isaías dizer à voz que tendes sede, vinde às águas, eles não foram e escolheram ter a água pelo seu próprio esforço, desprezando o manancial que corria ao lado. Judá buscou contentamento, realização, a sua religião, a sua espiritualidade, o seu propósito, longe de Deus, longe da vida, longe do manancial abundante. E escolheu o caminho que nunca consegue dar verdadeira satisfação, que nunca consegue saciar verdadeiramente a sede da alma. A pergunta que eu tenho que fazer é: quais têm sido as nossas cisternas? De que modo temos deixado o manancial da água viva, de puro deleite, para cavarmos as nossas próprias cisternas? Um autor diz: infelizmente, ainda há muitos que preferem cavar cisternas rotas e adotar estilos de vida que negligenciem as exigências e as provisões de Deus, satisfazendo-se com alternativas que refletem as suas próprias prioridades. Deus diz para eu viver de uma maneira, mas eu acho que devo viver de outra. Então eu vou cavar a minha própria cisterna, vou-me satisfazer a mim mesmo. Quantas vezes nos temos afastado da água da vida, deste manancial que é o próprio Senhor, para nos satisfazermos nas águas poluídas das nossas próprias cisternas. John Newton, num dos seus sermões, ele diz assim: de facto, esta é uma tragédia irónica da vida cristã. Nós sabemos que apenas a água fresca de Cristo irá satisfazer a nossa vida. Nós sabemos isso. A maior parte de nós aqui sabe isso. Que só Cristo satisfaz a nossa vida. Nós sabemos isso. E ainda assim, buscamos os nossos prazeres em cisternas rotas, em coisas boas, mas que são feitas definitivas. É aqui que eu vou ser realizado. Então ele pergunta, John Newton pergunta assim: enquanto vocês estão a buscar riqueza, honras neste mundo, ou gastando o vosso tempo e a vossa força na condescendência dos apetites sexuais, vocês não conseguem olhar para o alto e perceber, vocês já perceberam, vocês são mesmo felizes assim? São mesmo felizes? É que até a pessoa que abandona Cristo e vai tentar satisfazer-se a si mesma, ela tem este senso, ela percebe. Ela nunca está verdadeiramente satisfeita, mas não é capaz de deixar aquela cisterna. Apesar de não a satisfazer completamente. Nós temos uma inclinação para a cisterna. Temos uma inclinação para cavar a nossa própria cisterna. Somos inclinados, e eu pelo menos posso falar por mim, né? A abandonar a fonte de águas vivas e a cavar cisternas rotas. Em vez de receber, estou frequentemente a procurar em mim mesmo por algo que me capacita a viver sem Deus. A cavar as minhas cisternas. Quando o jovem busca a sua alegria num relacionamento e não em Deus, pensando, é aqui com esta moça, com este moço, que eu vou ser feliz, e projeta nele tudo aquilo que é os seus desejos, os seus apetites, os seus sonhos, ele está a cavar a sua própria cisterna em vez de se deleitar em Deus. Quando o marido ou a esposa coloca nos ombros do outro a felicidade, o seu prazer, ele está a buscar satisfação numa cisterna rota. Quando pais buscam a sua realização por meio dos filhos, estão a cavar cisternas rotas. Quando a minha felicidade e deleite está no sucesso profissional, estou a cavar uma cisterna rota. Quando a minha segurança está na minha conta bancária, nas minhas possessões, isso é uma cisterna rota. Quando o meu ministério é a fonte do meu orgulho, isso é uma cisterna
rota. A verdade é que todas as coisas onde eu coloco a minha esperança, a minha expectativa de ser feliz, elas são cisternas rotas. Pois só o manancial de águas vivas é que pode satisfazer verdadeiramente a minha sede. Tony Reich, um autor que até escreveu aquele livro, A Guerra dos Espetáculos, mas não é nesse livro. Ele diz assim: fomos criados com sedes por prazer do tamanho de Cristo. Nossos dons, sucessos, relacionamentos, seguranças e prazeres mundanos não são nada além de cisternas rotas que não podem preencher este vazio. Tu tens sede. Todos nós aqui temos sede. Bastante sede. Toda a alma aqui tem sede. A questão é onde é que tu vais saciar essa sede. Certamente há alguns aqui que já beberam dessa água e que abandonaram. Mas há outros aqui que nunca provaram dessas águas. Certamente haverá aqui alguém que nunca tenha bebido água da fonte. Ao longo da sua vida tem experimentado água de cisternas. Água choca. A água da religião, a água dos prazeres, dos apetites, das festas, das coisas deste mundo. Tem provado essas águas. E nunca satisfez verdadeiramente a sua sede. Certamente há aqui esse tipo de pessoa que nunca foi às águas refrigerantes que dão vida. No entanto, estás aqui esta manhã, não é? É porque tens sede. É porque há sede no teu coração, na tua alma. Por isso é que estás aqui. Então, aquilo que eu te posso dizer, tanto para aqueles que nunca beberam, mas que sentem essa sede, como para aqueles que já beberam e abandonaram esta fonte, este manancial, tenho que dizer que a resposta para a tua sede está em Cristo Jesus, somente. Ele é este manancial. Ele é esta fonte de água que nunca se esgota, que não acaba. Cristo é a fonte de onde o sedento pode saciar verdadeiramente a sua sede. Eu não sei onde tens procurado saciar esta sede. Talvez na religião, sentir algum propósito, né? Pertencer a um grupo religioso, sentir que de alguma maneira tens a tua espiritualidade em dia. Ídolos de várias formas. E a verdade é que continuas com sede. Porquê? Porque só Cristo te pode dar boa água para a alma. Sabes, um casamento não é um substituto de Cristo. Não é. Um casamento não substitui Cristo. Um filho recém-nascido, pensamos, agora tenho uma família, né? Não é um substituto de Cristo. Um novo trabalho não é um substituto de Cristo. Uma casa nova, onde pensamos agora, sim, vou ter o conforto, a segurança deste lar, isso não é um substituto de Cristo. Todas essas coisas são cisternas rotas que tu estás a escolher cavar, ao invés de beberes do manancial de águas vivas que é Cristo. Para aqueles que deixaram este manancial em algum momento e para aqueles que nunca foram lá, o convite de Deus e de Jesus é feito para ti esta manhã. Como Isaías já disse, a todos vós que tendes sede, vinde às águas, anda às águas, volta para as águas.
Jesus diz-te esta manhã, se alguém tem sede, tu tens sede. Tens sede, continuas com sede. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Beba de Cristo. Satisfaça a sua sede em Cristo Jesus. Em Apocalipse, Jesus diz, eu a quem tem sede, tu tens sede. Jesus diz, eu a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. E no final da Escritura, mesmo na reta final, Apocalipse 22 diz, aquele que tem sede, venha. Tu tens sede. Tu tens sede. Sede de um relacionamento com Deus. Sede de propósito na vida. Sede de saber que está tudo bem entre ti e Deus. Tens sede de saber que há esperança para a tua vida. Tens sede. Jesus diz, aquele que tem sede, venha. E quem quiser receba de graça da água da vida. Vem. Não adies esta vinda. Vem. Jesus convida-te esta manhã. Volta. Já bebeste e foste cavar as tuas cisternas. Volta à fonte. Tens bebido de outras cisternas, nunca experimentaste a fonte. Vem. O Senhor recebe-te. Bebe dele. Bebe de Cristo. Ele dá água viva. Água viva. John Flavel diz assim, Cristo, Ele é pão para o faminto, água para o sedento, roupa para o nu, cura para o ferido, e tudo o que uma alma pode desejar é encontrado nele, em Cristo. Não troques. Se trocaste, arrepende-te e volta. Mas não troques a glória de Israel, o Senhor Criador, o único Deus verdadeiro, por coisas de nenhum valor. Vem e bebe desta água. Que o Senhor nos abençoe.